na tela o Cícero Bittencourt para a gente bater um papo sobre essa informação que foi divulgada no fim da tarde de ontem, né, Cícero? Boa tarde para você. Oi, Wagner, boa tarde para você e para todos. É a preocupação da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel com o aumento nos números da Covid aqui na nossa cidade e também de casos da H3N2. Então, por isso, a Secretaria decidiu voltar, com aquela cautela que teve já durante alguns períodos dessa pandemia, de concentrar os esforços no atendimento das pessoas com sintomas respiratórios, até para não misturar com o restante dos pacientes que também procuram essas unidades. Então, a partir de amanhã, todas as unidades aqui de Cascavel, durante o período da manhã, vão receber apenas pessoas que tenham esses sintomas respiratórios. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o secretário de Saúde de Cascavel, Miroslav Bailac. Então, primeiro, secretário, por que nesse momento foi importante dar esses passinhos atrás e voltar com esse tipo de atendimento? Boa tarde. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Wagner, telespectadores. Então, estamos observando um crescimento muito forte de novos contaminados com o vírus que provoca a Covid. Nesse momento, é aquela variante, a Omicron, que está entre nós. Ela, felizmente, não é grave, felizmente ela está sendo superficial, mas há necessidade de ampliarmos o atendimento da nossa população. As pessoas sobrecarregaram as UPAs, onde foi triplicado o número de procura e houve espera de muitas horas para esse atendimento. Então, houve necessidade de ampliar o atendimento para as pessoas e isso fizemos já a partir de hoje em todas as nossas unidades urbanas. Atendemos exclusivamente pessoas com quadro respiratório em todas as unidades. Todas elas já trabalharam bastante hoje. Nós pedimos a ajuda de todos os nossos médicos, independente da sua especialidade, ginecologista, pediatra, ortopedista, quem estiver na unidade, todos atendem pacientes respiratórios. Para que a gente diminua a pressão nas unidades de pronto atendimento, para que a gente ajude essas pessoas que, mesmo tendo a Covid simples, a pessoa se preocupa. Então, se você estiver preocupado, procure a assistência que nós estaremos dando. Tivemos um crescimento muito forte. Em dezembro caiu muito, no início de janeiro nós andávamos com 8 casos, 15 casos dia, já tivemos 140, tivemos antes de ontem 354, ontem 365, hoje 403. Então está crescendo, podemos chegar a 1.000 casos por dia, obviamente temos que nos cuidar. Qual que é, então, nesse momento, a maior precaução, O que as pessoas devem fazer? Já tivemos vários estágios da pandemia ao longo desses últimos 2 anos. Nesse momento, o que a gente pode falar de orientação? Então, olha só, mesmo crescendo muito forte, mais do que as outras vezes, ela é muito mais transmissível, ela está sendo menos agressiva. Ao contrário das outras vezes, a procura por leitos hospitalares tem diminuído, inclusive. Baixamos na Macro-Oeste os leitos de UTI, de ontem para hoje, por exemplo. Pacientes que tiveram alta e outros não entraram. Também os internamentos em enfermaria, são praticamente aquelas pessoas que têm outras doenças e que às vezes você precisa dar um suporte. Então, pouca gente internando. Isso quer dizer o quê? Que esta variante está se transformando provavelmente numa gripe relativamente simples, que agora sim talvez é o momento de dizer, não precisa nem procurar um médico, observe direitinho, tome um medicamento para sua febre, tome um medicamento para dor, se hidrate bem, fique em casa, em repouso, não é isso? Se você sentir que está piorando ou seu familiar, procure assistência médica. Mas é tranquilo, 5 dias está resolvido, a maioria das pessoas está saindo assim e nós vamos ficar livres desta crise. Para isso é importante também as pessoas se vacinarem, secretário? A gente sabe que tem muita gente que ainda não foi tomar ou a segunda dose ou a dose de reforço e que isso, se a pessoa pegar a Covid nesse momento, aí sim pode agravar o estado de saúde dela. O secretário estadual de saúde, Beto Preto, inclusive gravou ontem com a gente falando sobre a importância das pessoas que ainda não foram tomar, especialmente a segunda dose e a dose de reforço, para que se vacinem, para que esse momento de mais casos que a gente está vivendo fique nesses sintomas mais leves e não volte a ter um agravamento e um número maior de pessoas internadas nos nossos hospitais. Vamos ouvir então o que o secretário Beto Preto falou sobre esse assunto. Por isso eu quero convidar todos vocês para mais uma vez insistir, apelar para esse momento importante, a vacina, vacinar é necessário. E mais uma vez, eu venho aqui olho no olho pedir a colaboração de todos. A quem não tomou vacina,
mude de atitude. A quem atrasou a segunda dose ou a dose de reforço, mude de atitude. Os municípios paranaenses, com as suas equipes experientes de vacinação, vacinadoras e vacinadores, estão preparados para lhe atender. E assim nós podemos continuar combatendo este bom combate. A gente só está nesse momento, né, com mais casos e ainda assim uma preocupação um pouco mais tranquila do que outros momentos que a gente já viveu na pandemia por conta dessa vacinação. Não tem desculpa para as pessoas ainda insistirem em não se vacinar, né, secretário? Não mesmo, Cícero. O secretário foi feliz na sua colocação, temos que tomar a vacina, mas antes disso, eu reforço que o melhor cuidado ainda é você evitar a Covid, né? Tanto a infecção quanto a reinfecção, que ela pode ocorrer 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O que você tem que fazer? Aquilo que a gente sempre fala, higienização frequente das mãos com muita água e sabão. Ah, mas não tem água e sabão. Álcool em gel. Melhor água e sabão, depois álcool em gel. Distanciamento, como estamos aqui, de no mínimo 1 metro, né, entre qualquer pessoa, qualquer momento do dia. E o uso permanente da máscara. O Cícero está conversando comigo aqui e as pessoas passando aqui na frente da Secretaria de Saúde sem máscara. É absurdo o que nós estamos vendo. Se todos usássemos as máscaras em todos os momentos do dia, nós teríamos sim um crescimento muito menor desta variante que está muito agressiva do ponto de vista de transmissão, mas felizmente não de gravidade. Então vamos ter paciência, fazer esses cuidados básicos e tomar a vacina, né? É um absurdo as pessoas se negarem a tomar a vacina. Tem gente que não tomou a primeira dose. Tome a primeira dose, tome a segunda, terceira, temos vacina para todos. E iniciaremos já amanhã a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos. De uma maneira controlada, do jeito que fizemos com adultos, vamos iniciar das crianças agendadas. Ontem foram agendadas 136 vacinas, hoje espero que tenha mais agendadas para quinta e sexta-feira. Destas crianças, primeiro aquelas com comorbidades graves, né? Aquelas com deficiências permanentes, que infelizmente temos um número relativamente grande. Então essas crianças serão inicialmente vacinadas e depois, na sequência, passaremos aos 11 anos, aos 10, até chegarmos aos 5 anos de idade. Todos devem tomar a vacina. É um absurdo não fazer vacina nos seus filhos. A Cascavel decidiu fazer o agendamento, né, dessas crianças. Ontem a procura foi bem baixa, né? Os pais tinham que ir até o posto de saúde para fazer esse cadastro e depois marcar o horário. O senhor vai manter esse mesmo sistema, mesmo que a procura amanhã, por exemplo, ainda seja baixa? Vai alternar, vai mudar isso? Como é que está essa situação da vacinação de crianças? A procura baixa era esperada, porque esse grupo que nós temos de crianças deficientes e portadoras de comorbidades não é tão alto assim na nossa cidade. Então, até para que a gente tivesse uma expertise melhor na maneira de vacinar, optamos por isso. É claro que nós pretendemos continuar com o agendamento, porque existem 2 situações que precisam ser consideradas. Eu não posso aglomerar 100 crianças dentro de uma unidade esperando tomar a vacina, quando a gente está atendendo outras pessoas com síndromes respiratórias, o vírus está circulando muito forte. Então isso seria temerário, né? Seria uma coisa assim, sem sentido. Mas, se por acaso a gente observar que é seguro, nós deixaremos de fazer o agendamento. Nesse momento continua o agendamento, devemos continuar. Deve ser presencial, porque tem que apresentar carteirinha de vacinação, uma série de detalhes que nos adultos não tinha. Inclusive, depois de tomar vacina, existe uma determinação da Anvisa de observar a criança durante 20 minutos. Eu, pessoalmente, acho isso desnecessário, mas a gente tem que seguir a legislação, então nós vamos fazer isso também. Para não aglomerar, resolvemos fazer o agendamento. Por que não faz por telefone ou por zap? Porque existe, infelizmente, pessoas de má fé que usam esse modo de agendamento, por exemplo, né, para fazer piadinha, como fazem com o SAMU, com o CIAT, e também fazem com a vacinação, o agendamento da vacinação. Então tem que ser presencial, leve os documentos, quando você for tomar vacina vai ter o horário agendado, não precisa demorar, rapidinho espera os 20 minutos e vai embora para casa. Tá certo, secretário. A gente também tem, o senhor falou antes de reinfecção, também tem dupla infecção nesse momento, né? Além da Covid, pessoas que também estão sendo contaminadas pela H3N2. No Paraná, a gente já teve, inclusive, 40 mortes registradas por conta desse vírus da gripe. O secretário Beto Preto